O vídeo de hoje é sobre o balé de repertório Silvia. Olá, bailarinas e bailarinos. Se você não me conhece, eu sou a Camila, sou bailarina e hoje eu estreio um novo tipo de vídeo por aqui, que é um estudo sobre balés de repertório. E a gente vai começar falando sobre o balé de repertório Silvia. Você conhece esse balé? Antes de tudo, eu tive essa ideia de estudar mais sobre o balé de repertório, porque eu acho que hoje é muito mais fácil mesmo a gente buscar informação, mais fácil do que antes, quando eu era mais nova, por exemplo, quando eu comecei a fazer balé. Mas ao mesmo tempo, eu sinto falta de um lugar que reúna essas informações de um jeito mais fácil e de verdade, porque ainda que a gente encontre bastante informação, nem sempre tudo é verdade, as coisas ficam meio confusas. E se tem uma coisa que é essencial, quem tá no meio do balé, quem tá no meio da dança, né, conhecer, são os balés de repertório. Ah, Camila, mas por que você começou com esse balé? Eu fiquei pensando muito sobre qual seria o primeiro balé. E a verdade é que eu não queria muito, assim, começar com esses balés mais conhecidos, tipo Quebra-Nozes ou Giselle. Apesar de eu achar que a gente tem que sim se debruçar sobre eles, porque muita gente acha que conhece as histórias, mas no final das contas não sabe exatamente o que se passa, acha que sabe todos os personagens e não sabe. Então nós vamos falar sobre eles aqui em algum momento sim. Mas eu escolhi Silvia porque eu venho assistindo algumas coisas sobre esse balé de repertório, variações que eu gosto muito, porque quando eu decidi me aprofundar um pouquinho mais sobre esse balé, eu percebi que ele tinha algo de diferente, que a gente vai falar aqui ao longo desse estudo. Antes da gente começar também, eu quero deixar aqui registrado que tudo isso que eu procurei em vários lugares, aquele trabalho de formiguinha, de buscar em um lugar aqui, outro lugar ali, eu deixei tudo isso escrito também no meu blog, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você é daquela pessoa que gosta de ler, entra lá, tem alguns vídeos de referência também do balé completo, de algumas variações, que talvez valha a pena se você gosta de ler. E é isso, vamos começar. Esse vídeo aqui, o intuito não é falar muito sobre o que é o balé de repertório, sobre o impacto em si do balé de repertório, mas vale uma contextualização se você está chegando aqui agora e não sabe exatamente o que é um balé de repertório. Às vezes as pessoas colocam ou pensam no balé de repertório como se fosse uma fábula, um conto de fadas. E às vezes ele é até inspirado, por exemplo, Cinderela ou Bela Adormecida. Mas a questão é que, além da história em si, o balé de repertório ele representa um marco muito importante na trajetória do balé clássico. Por quê? Porque o balé vem, se você não sabe, o balé vem lá da Itália. Ele foi levado para a França pelo Rei Sol, o Rei Luís XIV. Lá que ele intensificou mais essa parte da dança, porque ele também dançava. E aí a gente tem o balé como algo muito ligado a status social, porque ele era ali fechado à corte francesa. E aí a gente tem alguns nomes importantes nesse meio, como por exemplo Pierre Bouchon, que eu acho que é assim que fala, que foi o bailarino que classificou as 6 posições dos pés do balé, né, a primeira, a segunda, a terceira, enfim. E depois a gente teve o Jean Nouvel, que trouxe um pouco mais de emoção para o balé, porque até então era muito misturado o teatro com a música e com o balé. E o Nouvel, ele vem pra falar que o balé ele pode ter mais ação, ele pode contar uma história, transmitir emoção, assim. O balé de repertório, ele começa a surgir um pouquinho dessa ideia. Ainda não é o balé de repertório em si, mas ele já traz essa ideia de independência, vamos dizer assim, do balé clássico. E aí, o balé de repertório em si, ele trouxe essa virada, né, de chave
na qual o balé, ele sozinho transmite uma história só com dança, mímica e música. Não tem fala, né? Não é exatamente um teatro. A gente tem ali as mímicas com gestos, com gestual, que significam coisas específicas, mas não tem exatamente palavras. E a dança em si transmite também toda a história, ela tá toda contextualizada naquele enredo. E aí a gente tem um ponto importante, que o balé de repertório, ele nasce nessa fase do romantismo. E isso é muito interessante porque, assim como os movimentos artísticos, as histórias no balé de repertório também transmitiam o que se passava na sociedade, a realidade da sociedade. Então, não se tem ao certo qual foi exatamente o primeiro balé de repertório, mas Giselle, por exemplo, é um dos mais antigos. Nele a gente vê exatamente essa questão da fragilidade da mulher, a mulher assim, intocável, aquela coisa frágil, aquela coisa que ama intensamente, que se dedica ao amor, que quer encontrar o amor perfeito, a alma gêmea, né, que morre por ela. As histórias, elas vêm muito dessa base. E aí a gente entra no balé que eu escolhi, que é Sílvia, que ele rompe um pouquinho com essa ideia, ele rompe um pouquinho com essa base. Então vamos lá, vamos falar mais especificamente do balé Sílvia para vocês. Ele é um balé que estreou em 1876, século XIX, ainda estava no romantismo. A música é do Léo Delibes, eu acho que fala assim também, gente, que é o mesmo de Coppelia. E aí, se vocês pararem para ouvir e comparar um pouco, para mim me lembra muitas coisas, especialmente tem muita coisa de violino, né, em Coppelia, e me lembra muito, principalmente o Grampa Dedê, dos dois. A coreografia de Luiz Merante, acho que é assim que fala, também não sei, não tenho certeza. E a história é baseada na mitologia grega, em especial em um poema chamado Aminta, de um escritor italiano chamado Torquato Tasso. E aqui, a grande quebra que eu acho interessante do balé Sílvia é o fato de que a Sílvia, personagem principal, não é vista com aquela fragilidade que, em geral, a maioria dos balés colocam na personagem feminina. A Sílvia já é uma coisa mais forte, mais decidida, mais independente. E isso se transporta para o palco, se transporta para a coreografia, para as variações, né? Para toda a encenação ali e para a história em si do que acontece no balé. Quais são os personagens principais do balé Sílvia? Então a gente tem a Sílvia, que é uma ninfa caçadora, e ela é um ponto importante, ela é dedicada à deusa Diana, que é a deusa da caça, é a deusa da castidade. Então a Diana é uma virgem, né? Ela é protegida, ela não se casa, vamos dizer assim. E as ninfas dedicadas a Diana, elas também se comprometem com isso. Então elas são independentes, são fortes, são caçadoras, e elas não buscam o amor, não buscam essa questão aí de alma gêmea, nem nada disso. O segundo personagem importante é o Aminta, que é um pastor, um jovem pastor que vai se apaixonar por Sílvia. E aí é interessante que o contexto do balé, ele mistura a floresta encantada, né, com as ninfas, um momento que também se tem no templo de Diana, né, que já é um contexto mais de deuses gregos, e também uma pequena parte que é na vila com camponeses, porque o Aminta, por exemplo, é um pastor, ele faz parte ali de uma vila. O outro personagem importante é a Diana, né, que é a deusa, na qual as ninfas e a Sílvia são dedicadas. A gente tem o Eros, que é o Cupido, o deus do amor, que tá ali no meio também, em todo o contexto, o enredo do balé.
A gente também tem o Orion, que é um caçador, que aí ele já tem um papel mais ele deseja a Sylvia, mas não é tão puro, assim, não é uma coisa igual a Minta, ele quer ela à força. E aí, como corpo de baile, diferente um pouco também de outros balés, a gente não tem tanto personagenzinhos, assim, que compõem a história. A gente tem as ninfas e os camponeses e tudo mais que estão ali compondo as cenas, dependendo da onde ela tá se passando. Então não é aquela coisa tipo Quebra-Nozes que a gente tem vários bonecos dançando, né? Ou então Bela Adormecida, por exemplo, que a gente tem fadas e várias coisas assim, não tem. Sylvia já é um balé mais direcionado, vamos dizer assim, um pouco mais enxuto nesse sentido. E sobre a história em si, vamos à história então. Aqui eu também faço um parênteses, porque não é tão simples encontrar a história original, vamos dizer assim, como ela foi escrita. Eu me baseio especialmente ainda no Wikipedia, por exemplo, porque até a inteligência artificial ela não dá assim um direcionamento muito claro sobre a história, porque faltam detalhes ali, especialmente em balé de repertório que não são tão conhecidos como Sylvia. Mas como a gente teve algumas reapresentações em balés famosos, teve Marianella dançando, por exemplo, tem um pouco dos resumos nos sites desses teatros, falando que aí também você consegue pegar um pouquinho dessas histórias e juntar num quebra-cabeça. Pelo que eu vi também, teve um balé que eu assisti inteiro que divide Sylvia em 2 atos só. E a história tradicional, pelo que eu busquei, ela tem 3 atos. Nesse balé que eu assisti, eles juntam o primeiro com o segundo ato, porque o segundo ato seria algo mais rapidinho, vocês vão ver ao longo da história que eu vou contar aqui. O primeiro ato, ele começa com a Sylvia e as ninfas caçadoras dançando, que elas estão caçando ali, estão na floresta encantada. Vale muito a pena, a música é maravilhosa. É bem comprida. Nesse meio tem uma variação da Sylvia que é linda. O figurino em geral que elas usam é maravilhoso, é aquela coisa meio Diana mesmo, assim, sabe? É bem grego. E ela usa o arco dela, né? Que ela tem um arco e flecha, que ela é uma caçadora. É lindo, é muito difícil, eu acho, assim, tecnicamente falando, bem dificinho. Tem muitos relevés, tem muitos giros, muitas coisas assim que tornam tecnicamente difícil, mas é muito bonito, muito forte. Nesse contexto, né, que elas estão ali na floresta, o Aminta tá observando a Sylvia e ele se apaixona por ela. Se apaixona exatamente por esse poder dela, né, essa independência e tudo mais. Ele tenta se aproximar da Sylvia e a Sylvia não quer saber, né? Ela, do jeitão dela, assim, todo independente, ela não tá afim de conversa. Nesse meio entra o Eros, o Cupido, que ele quer fazer ali, né, o trabalho dele. E a Sylvia fica brava, não quer conversa, né? Ela não quer, não tá pensando nisso, ela não busca o amor. Ela chega a apontar a flecha dela pro Eros, só que nesse momento o Aminta entra na frente do Eros e ele é atingido pela flecha da Sylvia e vamos dizer assim que ele morre, né, ou ele quase morre. E aí o Eros fica bravo, ele também tenta acertar a Sylvia, mas ela chega a ser atingida, só que não fatalmente. E aí aparece o Orion, que é o caçador, e ele vê aquilo tudo que aconteceu e tal. Ele também deseja a Sylvia, e ele fica feliz, né, de ter acontecido aquilo com a Minta. E aí então a Sylvia aparece em um momento mais ali próxima do Aminta, que já tá desfalecido, vamos dizer assim.
E ela lamenta porque ela não tinha intenção de atingir ele e claro, né, talvez já tá sentindo alguma coisinha ali por ele. O Orion se aproveita desse momento de fragilidade que a Sylvia não tá tão atenta e sequestra ela e leva ela para a ilha dele. No finalzinho do primeiro ato, os camponeses aparecem, os camponeses da vila aparecem e lamentam pelo acontecido com Aminta, que é o jovem pastor ali daquela vila, e o Eros se camufla e consegue reviver o Aminta. E aí, depois que o Aminta volta à vida, o Eros mostra quem ele é, né? O deus do amor, o Cupido, e fala o que aconteceu com a Sylvia, que o Orion sequestrou ela. E aí a gente entra no ato 2, que é na ilha do Orion, onde a Sylvia tá sequestrada, né? Tá presa, e enfim, uma ilha com festa, mas ao mesmo tempo aquele ar de perigo, né? Que você não consegue confiar em ninguém. O Orion fica o tempo inteiro tentando seduzir a Sylvia e ela, né, não dá brecha. E aí aqui, em alguns lugares, eu encontrei como se a Sylvia consegue sozinha embriagar o Orion e aí ela pega a flecha dela de volta e nisso o Eros aparece, conta sobre o Aminta, que ele tá esperando ela no templo da Diana, e eles conseguem escapar juntos. Em algumas outras histórias eu já vi que na verdade quem salva mesmo e tira a Sylvia de lá desde o princípio é o Eros. Então existe essa variação, mas enfim, eles saem da ilha juntos para o templo da Diana e aí já acabou o segundo ato com a Sylvia fugindo, escapando do sequestro que o Orion fez. Terceiro ato, então, o último ato, a Sylvia com o Eros chega no templo da Diana, o Aminta já tá lá, já chegou antes, e aí eles, né, ficam ali conversando, tá tudo ótimo, conseguiram, todo mundo bem, o Aminta tá vivo, a Sylvia fugiu, só que aí o Orion aparece buscando a Sylvia e os dois brigam. O Aminta e o Orion. Eles discutem, começam a brigar. A Sylvia tenta escapar dessa situação, se esconde lá no santuário da Diana e o Orion percebe e vai tentar ir atrás para pegar a Sylvia de novo. A Diana vê toda essa situação e fica inconformada e ela então atinge o Orion e vira pro Aminta e pra Sylvia e fala: não aceito vocês junto. E como a Sylvia é dedicada a Diana, né, não seria uma união aprovada pelos deuses, digamos assim. E aí o Eros entra, né, em cena e lembra a Diana de que ela também teve um amor por um jovem pastor. E aí ele faz a cabeça dela, convence ela sobre o amor e então a Diana muda de opinião e aceita a união do Aminta com a Sylvia. E aí, enfim, final feliz, felizes para sempre. Essa é a história do final de Sylvia e aí é onde a gente tem lá as festividades, onde o Aminta com a Sylvia fazem o Grampa Dedê, que é maravilhoso. E aí nós vamos para características e algumas fofocas desse balé. Como eu falei, ele tem base na mitologia grega e foi baseado também no poema do escritor italiano, um poema chamado Aminta, que já tem como base toda essa questão da mitologia clássica, aquela coisa do... se vocês ler um pouquinho mais de mitologia grega, a questão do dever, a liberdade, o amor, porque a Sylvia não se deixa levar pelo amor, pela dedicação à deusa, enfim, todo esse contexto. Mesmo sendo uma história com final feliz, eles acabando junto, a gente vê que não traz aquela questão da fragilidade feminina que a gente vê em muitas outras histórias de balé de repertório. Aí a gente tem a parte da música, que é muito elogiada em geral, que o Léo Delibes
elevou, vamos dizer assim, o patamar da música com esse balé, que ele retrata muito a parte da caça, da questão de força, né, de independência, dessa parte da divindade e tudo mais. Mas há boatos de que o Tchaikovsky se encantou pela música do balé Sylvia. Algumas cartas e registros biográficos apontam, assim, dão a entender que a música do balé Sylvia que o Léo Delibes fez influenciou muito o Tchaikovsky, inclusive em balés posteriores, tipo Lago do Cisne. Fofocas do mundo bailarinístico. Não existe exatamente um registro disso, mas algumas biografias aí apontam alguns escritos do Tchaikovsky que ressaltava muito a música do balé Sylvia. A estreia, como eu comentei, foi em 1876 com Luiz Merante. Eu acho que é no Palácio Garnier, não sei como fala isso direito também, mas no post do blog vai ter bonitinho o nome. E a princípio o balé não teve muito sucesso por causa da história. Eles achavam uma história muito dura, exatamente o que é o diferencial de Sylvia, especialmente hoje em dia. Só que aí tiveram, né, adaptações, tem muitas, como eu falei, alguns balés que juntam em 2 atos, mas em geral o balé transmite essa força, essa determinação. Pra mim, assim, uma técnica impecável, tanto musicalmente quanto a técnica mesmo, a coreografia, os passos e o figurino, que é maravilhoso. É um balé, vamos dizer assim, mais maduro, não é aquela coisa tão delicadinha, tão intocável. É um balé mais forte, de presença, que realmente precisa, vamos dizer assim, de uma maturidade talvez para ser interpretado, mas é maravilhoso, vale muito a pena assistir, vale muito a pena ver a variação de Sylvia, por exemplo. Lá no texto no blog eu deixei alguns links. A variação do Aminta também é muito linda, e a música, assim, gente, é maravilhosa. Então assistam, pesquisem mais sobre Sylvia, vejam as últimas versões, as primeiras, enfim. Espero que vocês gostem, espero que tenham gostado desse vídeo, que a gente consiga falar mais sobre os balés de repertório, trazer eles para o contexto atual também, porque isso faz toda a diferença quando a gente vai dançar, quando a gente vai fazer uma variação. Muita gente acha que é simples, que é só conseguir fazer lindamente uma sequência ali de passos que às vezes não dá nem 1 minuto, mas tem muito mais. Carrega uma história muito forte, cada personagem que a gente tem no balé de repertório. Então vale muito a pena se debruçar e estudar mais sobre eles. E é isso, não se esqueçam de se inscrever aqui, não se esqueçam de falar pra mim qual balé vocês gostariam de estudar mais, que vocês gostariam de saber mais a história. Não esqueçam também de ir lá no blog se você quiser ler mais sobre isso, sobre essa história de Sylvia, ver os vídeos que eu indico, e também me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre postando minha rotina, também falando um pouco das coisas do balé. E é isso, um beijo e até a próxima!